Gosto do seu canal, mas às vezes... Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Eu devo estar com necessidade de conversar com as pessoas, tá? Por isso eu vou fazer um react a mais um comentário feito aqui no meu último vídeo. Antes da gente avançar e fazer outros conteúdos aqui no canal, de um comentário que, apesar de ser negativo a meu respeito, me chamou a atenção positivamente. E as opiniões expressas nesse comentário pode ser que sejam opiniões de várias pessoas que de vez em quando frequentam aqui o canal, ou que já frequentaram em algum momento e não frequentam mais, ou que podem passar por aqui em algum momento. E eu gostaria de endereçar certas percepções e preocupações de algumas pessoas, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. E aí está o comentário na sua tela. E aí você vê que eu censurei a foto, o nome da pessoa, porque o ponto aqui não é ser pessoal. Inclusive, esse comentário foi feito no meu último vídeo, eu apaguei o comentário lá para ninguém nem lá identificar a pessoa e conversar com ela, porque esse não é o objetivo. Se a pessoa vê aqui esse vídeo, viu, se não viu, também não tem problema. Mas eu acho que isso aí que está descrito no comentário pode revelar e pode reverberar nos sentimentos de outras pessoas também, e vale a pena a gente conversar. Então, o rapaz aí diz o seguinte: gosto de ouvir seu canal, mas às vezes usa muita linguagem obscena e começa a veredar por ataques infundados ou especulações. Às vezes, um tema é apresentado carregado de aparente mágoa ou rancor, e a obra fica improdutiva. Cada um examine a si mesmo. Estou perdendo a confiança neste canal pela forma como aborda e pela falta de cuidado com as palavras. Bom, meu amado irmão que escreveu esse comentário aí, se você estiver assistindo esse vídeo, eu muito te agradeço, porque você veio aqui, gastou tempo vendo o vídeo e comentou isso aí no vídeo, que me dá o ensejo de endereçar algumas questões que julgo bem interessantes e bem importantes, ok? Então eu te agradeço demais, e o objetivo aqui não é humilhar você, porque você veio aqui ousar discordar de mim, tá? Pelo contrário. O objetivo aqui é realmente bater um papo bem transparente, bem reto em relação às coisas, para a edificação e o esclarecimento destas coisas, tá? A sua percepção é uma percepção válida, é uma percepção comum, é uma percepção respeitável e que merece ser considerada tranquilamente, sem nenhum estresse, tá? Mas eu vou explicar para você assim, por que eu discordo um pouco, tanto na teoria quanto na prática, em relação a algumas coisas aí que representam as suas preocupações e as suas percepções. E vou explicar um pouco como que eu penso a respeito dessas coisas, e talvez, inclusive, eu já tenha feito comentários a respeito de percepções parecidas com as suas no passado, mas vira e mexe é legal a gente refazer para as pessoas entenderem como funciona, porque às vezes a pessoa não viu vídeos lá do passado do canal e está acompanhando mais nesse presente momento. Então vira e mexe é legal a gente colocar os pingos nos is em relação a essas coisas. E você começa dizendo que você gosta do canal. Cara, excelente. Fico feliz porque, a despeito aí de percepções negativas ou ruins ou discordâncias, você consegue enxergar ainda alguma qualidade, tirar algum proveito do que eu faço. Isso é muito legal, cara. Isso, inclusive, exige uma certa maturidade, porque a gente, às vezes, se beneficiar de um conteúdo, de uma pessoa, que a gente não concorda muito em alguns aspectos, e a gente, sei lá, não leva muito bem, não lida muito bem com a forma como ela faz as coisas, é um sinal bem interessante de maturidade. Isso é bem legal, tá? Só que aí você coloca o porém, né, que é bem engraçado. Assim, olha, eu gosto, mas... E aí você coloca tudo aí, ou muita coisa aí que você discorda. Tudo bem, tranquilo, vamos avaliar aí o que é.
Então a primeira coisa que você fala é que eu, supostamente, uso muita linguagem obscena. Cara, eu entendo o que você quer dizer com a sua crítica, mas você sabe que eu discordo, cara? E eu discordo muito, tudo bem? Eu entendo o que você quer dizer, e claro, eu não estou na tua cabeça e no teu coração para saber, por exemplo, tudo que você viu aqui no canal, sua vida inteira, e quais foram as palavras que você achou que saíram da minha boca. Que fossem assim muito obscenas e muitas vezes sendo muitas vezes repetidas e etc, etc. Mas eu faço uma certa ideia. E muito provavelmente, dentre todas as palavras que se fala aqui comumente nesse canal, talvez a palavra puta seja uma palavra que evoca em você esse sentimento. E por que eu acho que essa é a palavra? Porque talvez essa seja uma palavra que eu repita bastante aqui no canal, especialmente quando eu falo do nosso querido personagem mítico aqui desse canal, o famoso vagabundo visto em motel com puta. Então, como eu sempre faço referência a essa pessoa nesses termos, porque é assim que ele é corretamente identificado, pode ser então que você já me viu falar isso muitas vezes, poxa, lá vai o Ezequiel de novo com essa linguagem obscena e muita linguagem obscena, ou fica repetindo essas coisas e, poxa, isso é uma coisa ruim. Ok, super te entendo e etc e tal. Mas eu não vou poder deixar de trazer em meu auxílio a palavra de Deus. Tudo bem, querido? Desculpa, né, ter que trazer a Bíblia em meu auxílio nessa situação. Porque aí talvez, quem sabe, ao você enxergar a palavra obscena na Bíblia, aí talvez você tenha que lidar com as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, vamos lá abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 38, que acho que é a primeira, e com certeza não é a última, vez que a Bíblia usa o termo puta, tudo bem? Então aqui existe uma história muito interessante entre Judá e Tamar. Eu não vou ler tudo, porque o propósito aqui não é exposição de texto, não é exegese, não é nada, tá? Mas, inclusive, eu recomendo que vocês leiam essa história, que essa é uma das histórias mais esdrúxulas, assim, de Gênesis, né? E aí, lá pelas tantas, não sei o quê, a Bíblia diz assim, Tamar estava sendo vista por Judá, e ele teve-a por puta. A minha tradução aqui diz meretriz, que é a mesma coisa, tá? Pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele, o que penhor te darei? Ela disse, teu selo, teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Chama puta, irmão. A mulher que transa com um cara qualquer, com qual ela não tem sentimento romântico, de amor, sei lá do que, de casamento e relações desse tipo. E ela transa em troco de dinheiro ou de coisas do tipo um cabrito ou bordão, cajado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, chama puta. E tá lá na Bíblia, entendeu? E, por exemplo, a gente está fazendo uma série aqui no nosso canal sobre hermenêutica. E nós vamos, inclusive, fazer um pouquinho de discussão sobre tradução bíblica, tá? E é importante você entender que o termo puta é um termo absolutamente legítimo e normal para traduzir aqui o termo hebraico, que na tradução minha aqui foi traduzida por meretriz, mas que poderia ser traduzida da forma aí como eu já traduzi para você, tudo bem? Então assim, cara, literalmente super tranquilo, estamos aqui lá, podemos inclusive pegar o termo hebraico e tá lá, puta, tudo bem? Legal. Aí eu chamo você agora para Apocalipse capítulo 17. Porque através desses dois textos a gente já mostra que de Gênesis a Apocalipse, literalmente,
o termo puta está presente na Bíblia, tudo bem? Então a Bíblia diz lá, Apocalipse 17, a partir do verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande puta, que se acha sentada sobre a terra, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam sobre a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícies da sua prostituição. O termo aqui traduzido na minha Bíblia diz meretriz, mas é o mesmo termo puta. Tudo bem, irmão? Beleza? Inclusive, aqui nesse texto, a Bíblia faz referência a essa prostituta e diz que ela estava montada numa besta que estava repleta de nomes de blasfêmia. Acho que está meio parecido com o canal Vem Senhor Jesus, pelo menos na sua percepção aqui, né, irmão? Então deixa eu dizer para você, querido, eu super entendo a sua sensibilidade, eu entendo mesmo, tá? E eu não estou aqui querendo justificar nenhum tipo de pecado, né? De falar coisas que não deveriam ser ditas. Até porque estou demonstrando aqui que o termo puta, meretriz, prostituta, sei lá o que, qualquer versão que você quiser usar para se referir à mulher que transa por dinheiro, sei lá o que, não sei das quantas, é um tipo de expressão não somente permitida, vamos dizer assim, ao cristão, como é uma expressão bíblica. Tudo bem? Não é nem só assim que eu posso falar. Eu lendo a Bíblia, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que fazer referência a alguma puta por aí. Tudo bem? Então é assim que funciona, irmão. Inclusive os evangelhos, né? Que Jesus era amigo das prostitutas e dos publicanos e não sei o que, das putas e não sei o que, etc, etc, etc. O que não quer dizer que a sua sensibilidade não tenha o seu sentido de existir, né? Você provavelmente entende, né, que uma referência assim muito explícita, a puta, pode evocar na mente das pessoas o próprio ato sexual e coisas assim do tipo que não seria muito decoroso dizer assim num canal chamado Vem Senhor Jesus e tal, e isso, tipo, pega mal, isso é meio ruim e etc. Ok, eu até posso entender a sua sensibilidade, especialmente se você tiver algo entre 10 e 11 anos de idade. Mas tudo bem, cara, desculpa a minha ironia, tá? Dependendo, assim, do nível, né? Porque eu até disse que você é maduro, né? Porque você gosta do canal, apesar das discordâncias, e agora eu tô dizendo que você é um infantil. Mas porque tem um pouco a ver com isso, entende, cara? O meu canal não é um canal devotado a criança, nem do ponto de vista literal, assim, muito menos do ponto de vista espiritual, tá? O canal Vem Senhor Jesus, ele é um espelho do criador desse canal, que sou eu, que já sou uma pessoa mais velha, mais rumando aí para a terceira idade do que para a primeira idade, e que tem uma postura assim de colocar as coisas de forma bastante clara, inclusive com um fundamento bíblico bem explícito, né, como já demonstrado, e etc. Então, tipo, é assim que é, tudo bem? Só que assim, para mim, o teu comentário, ele tem um problema muito importante da gente identificar. Você está, tipo, incomodado com o uso do termo puta no canal. Só que eu tô incomodado com outra coisa, irmão. Sabe com que eu tô incomodado? Eu não sei se você devolve dízimo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, talvez sim, vou supor que sim. E aí o seu dízimo está sendo usado por gente aí por aí para comer puta em motel e prostíbulo por aí. Isso me incomoda, irmão.
Você entende o grau de problema com o qual a gente está lidando aqui? Você está preocupado com a palavra, eu estou preocupado com a putaria real, assim, inclusive no uso do seu dízimo por parte de vagabundo aí, que diz que é líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é acobertado por gente do tipo de Marlington Lopes, Ayrton Keller, Ted Wilson e outros aí da mesma laia aí por aí. Tá claro para você? Porque aqui, o seu problema é um problema meio semântico, meio do termo, meio, ai, palavras obscenas. Então, por exemplo, se eu dissesse para você assim, olha, líderes religiosos foram vistos contratando profissionais do prazer com o dinheiro do seu dízimo, daí para você tava mais tranquilo, assim? Tava mais de boa a situação? Porque tem certas coisas, cara, que a gente tem que colocar como entendeu? Não é para suavizar, é para colocar como entendeu? É uma besta cheia de nomes de blasfêmia com uma puta paga com o dinheiro do seu dízimo. É tipo isso, entendeu? Tem certas horas que essa é a linguagem para dizer o que é que acontece, como que funciona na real, entendeu? Então, cara, tipo, eu não posso me desculpar com você por usar termos bíblicos para referir a realidades da igreja. E você diz que eu faço ataques infundados ou especulações. Cara, essa é uma questão, assim, bem interessante. Eu não faço isso, tá? Mas eu te entendo, assim, cara, eu realmente te entendo. E provavelmente você gostaria que eu tivesse uma foto do vagabundo visto em motel com a puta, transando com a puta, um vídeo pornô, algo do tipo aí, etc. É para eu poder fazer referência ao fato, para você se satisfazer, assim, com a realidade dos fatos. E tudo bem, cara, eu te entendo, sabe? Ok. Só que assim, irmão, vamos dizer que esse seja o seu problema, assim, né? Como, por exemplo, se eu fizesse ataques que eu não tenho foto e vídeo para provar. Na palavra de Deus, entretanto, querido, a Bíblia diz que toda a questão seria resolvida por 2 ou 3 testemunhas. E quando eu digo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem no quadro dos seus pastores, presidente de associação, não sei das quantas aí, na União de Marlington Lopes, tem um vagabundo visto em motel com puta, eu digo isso com base bíblica, porque eu conversei com as testemunhas, tudo bem? Você pode não acreditar em mim, supor que eu estou mentindo, como se eu fosse da mesma laia do referido vagabundo visto em motel com puta, né? Mas, tudo bem, você pode duvidar de mim e nesse aspecto não tem nenhum problema. Mas eu sei com quem eu conversei, tá? Eu conversei com o Rô, né? Que foi a pessoa que viu o vagabundo entrando no motel com a puta. E eu, inclusive, também conversei com pessoas que estavam na comissão que julgou o caso do vagabundo visto em motel com puta, e a comissão tratou o caso nesses termos, ok? Um imbecil usando dinheiro de dízimo para transar com prostituta em motel aí por aí, na União de Marlington Lopes. Olha que delícia, hein? Na época era a União de Inácio Calbermatter, né? Mas agora é do Marlington Lopes. É assim que funciona. Então, o que acontece, cara? Eu super respeito a sua sensibilidade, mas a sua sensibilidade não é minha. Porque a dúvida que você talvez tenha, eu não tenho. E acho que eu tenho o direito de colocar as coisas da forma como eu sei que elas são, de acordo com o que a Bíblia ensina. Tá? Eu conversei com pelo menos 2, 3 testemunhas, ou 2 a 10 testemunhas, e a gente sabe bem o que aconteceu por parte aí da referida pessoa. Tá bom, meu amado? Beleza. Aí você reclama que muitas vezes eu apresento assim, algum tipo de tema, como no meu último vídeo, onde pode-se ter uma impressão assim de uma aparente mágoa ou um rancor. Ok, beleza.
Só que assim, cara, vamos dizer assim que a sua percepção seja verdadeira. Não necessariamente porque às vezes a gente pensa que a pessoa está magoada ou rancorosa e não é esse o caso. Mas vamos trabalhar que fosse, tá? Vamos dizer que eu tenho mágoa ou rancor ou coisas do tipo. Irmão, veja bem, quando você pega a Bíblia e você encontra denúncias de personagens bíblicos em relação a falsos profetas ou fariseus ou reis que estavam agindo com infidelidade a Deus, e aí o profeta vai lá e, ou Cristo, ou profeta, ou discípulo, ou o que quer que seja, e vai lá e critica o referido que está fazendo alguma coisa errada, que está mentindo, que está roubando, que está adulterando, que está fazendo o que não presta na igreja, a idolatria, o Baal, sei lá nas quantas, e não sei o quê. Veja, meu amado, é correto se desvencilhar das acusações bíblicas nesses casos, apontando que existe rancor ou mágoa, ou seja, traduzindo para você que talvez não seja muito inteligente. Bastaria o fariseu dizer, não, Jesus está dizendo que eu sou um hipócrita, porque olha quanta mágoa, olha quanto rancor, e aí já resolveu o problema do fariseu? Você se satisfaria com isso? Ou seja, para defender um fariseu, basta dizer que aquele que o critica está magoado e rancoroso? Porque aí, cara, é só atribuir alguma mágoa, algum rancor a Jesus contra os fariseus? E aí tá tudo bem, cara, Jesus tá lá, você é o filho do diabo. Pô, quanta mágoa, cara, quanto rancor, irmão. Sabe por que essa é uma questão interessante, cara? Porque você não vai tratar dessa forma. Você não vai descartar as denúncias bíblicas contra os fariseus, os líderes do povo de Israel, não sei das quantas, e etc, 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 com esse argumento imbecil. Mas por que você vai descartar, por exemplo, assim, as minhas acusações com esse fundamento? Porque no fim, só o que acontece é uma coisa muito simples de entender. Você quer fingir que a sua igreja é séria. Você quer fingir que o seu dízimo não é usado por vagabundo visto em motel com puta para transar com puta aí por aí. Aí você quer, não, que palavra triste, nossa, quanta mágoa eu consigo enxergar nos seus vídeos, não, olha, eu estou perdendo a confiança nesse canal. Não, não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você não consegue refutar o que esse canal diz. E você não quer enxergar a realidade da sua igreja e você está encontrando desculpinhas. Aí você diz assim, cada um examine a si mesmo, como quem quer dizer assim, né? Que eu fico falando do vagabundo, ou do Marlington, ou do Ayrton, ou do Ted Wilson, ou sei lá o que, mas eu deveria analisar a mim mesmo. Mas veja, irmão, você não entrou no meu vídeo para analisar a si mesmo, você não veio me analisar? Você não veio dizer que eu faço um monte de ataque infundado, um monte de especulação, uso uma linguagem horrível e eu tô cheio de mágoa, cheio de rancor. Você não está analisando a si mesmo, você está analisando o tal do Ezequiel Gomes no seu comentário. E esse é o problema, cara. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para você. Cara, eu respeito demais as pessoas que acreditam que eu não deveria criticar a liderança da igreja. Mas desde que elas não me critiquem. Porque se você pode me criticar, vamos dizer que você esteja correto na sua percepção. Olha, tem um cara aí que diz que é pastor ou que era pastor, que fala em nome da igreja nos debates e que tem um canal chamado Vem Senhor Jesus, mas você fazendo a sua análise, você vê, não, cara, mas esse cara fala o que não deve, fala coisas infundadas, especulações, e ele não examina ele mesmo, fica julgando os outros e blá, blá, blá. Se você tem o direito de fazer isso aí que você está fazendo, eu também tenho o direito, irmão, de dar uma olhada lá na igreja, o que está acontecendo, e ver, opa, esse aqui, puxa, foi visto num motel com uma puta, pagou com o dinheiro do dízimo, depois mentiu, depois enganou, depois processou o irmão, cuspindo no manual da igreja, inclusive, tipo, cuspindo no seu próprio voto de dedicação exclusiva à igreja, e aí o Marlington Lopes finge que não vê, daí o Ayrton Killer finge que não vê, porque são todos uns vagabundos mau caráteres. Pronto. Se você pode enxergar defeitos em mim, eu posso enxergar defeitos neles, irmão.
E eu respeito muito quem acha que eu não deveria falar nada disso, desde que a pessoa fique quieta. Então ela não vai me criticar, porque ela acha errado criticar. Só que aí lembra que todas as críticas bíblicas, né, também acaba que estariam erradas, né? Aí Jesus estava errado, Moisés estava errado, o apóstolo estava errado, o profeta estava errado, estava todo mundo errado para que o pessoal aí do passa-pano para vagabundo esteja certo, né? Mas não é essa a postura na vida, cara. Não é assim que se age. Eu entendo as suas sensibilidades, cara. E assim, se você acha que eu sou pouco cuidadoso com a forma como eu abordo as coisas e com as minhas palavras, eu respeito, mas eu discordo gravemente. Eu sou a pessoa mais cuidadosa com a forma como eu abordo e com as palavras que eu uso nesse canal. E a forma como eu abordo e as palavras que eu uso são as mais adequadas para expressar a putaria que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você não gosta de ouvir, você não quer ouvir, você vai perder a sua confiança em mim por causa dessas coisas que eu falo? Beleza, cara. Inclusive, eu não vou ficar chateado com você. E eu vou te dar uma dica sincera e verdadeira. Vai no canal Intelectus Podcast, se inscreva, curta, compartilhe, comente, consuma os conteúdos do Davi, que nunca vai ter nada a ver com motel e puta e igreja fazer essas coisas, etc, etc, etc. E seja o melhor adventista que você puder na face da terra. E se nunca mais pisar e nunca mais acessar vídeo do canal Vem Senhor Jesus, para mim tá ótimo. Porque aqui, irmão, a gente vai continuar colocando as questões de forma clara. Sabe por quê, cara? Porque aqui ninguém está preocupado em agradar você. Eu termino a minha reflexão abrindo a Bíblia em Gálatas capítulo 1. E a palavra de Deus diz assim no verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não sou o apóstolo Paulo, eu não estou querendo me confundir com ele. Mas eu faço minhas as palavras de Paulo. Eu não estou interessado em te agradar, irmão. E não é que eu estou interessado em te desagradar. Também não é verdade. Eu estaria interessado em que você entendesse como que a tua igreja funciona. E talvez você pudesse ter uma postura menos infantil, menos passapanista, para gente que não merece a confiança do seu dízimo e do seu deixa disso. Deixa como está para ver como é que fica. Cada um examine a si mesmo. O cara usou o dízimo para transar com puta, com meio dízimo, tranquilo, poxa, quem nunca, né? Eu nunca, tá bom? E claro, isso não quer dizer que eu sou melhor que o referido vagabundo, eu também tenho defeitos e pecados que talvez ele não tenha. Ninguém aqui tá fazendo sabe, julgamentos morais absolutos, tá? Mas uma coisa é fato. Usou o seu dízimo para comer puta em motel e pode ser tratado desta forma, porque se uma pessoa não tem vergonha de fazer isso na realidade, ela não pode ter vergonha de ser tratada dessa forma na realidade aqui no canal Vem Senhor Jesus. Você me entende, irmão? A gente, mais cedo ou mais tarde, tem que aceitar ser o que é e ser tratado como sendo o que a gente é. E nesse caso aí, é assim que é. Entende, irmão? E você não deveria ficar chateado comigo. No máximo, você deveria ficar chateado com Marlington Lopes, que acoberta o vagabundo na sua união, cuspindo nos regulamentos da igreja. Porque a igreja diz que para ser presidente de associação tem que ter boa reputação. Veja que a palavrinha puta está no meio ali também, mas no caso seria a boa reputação, entendeu? Que não é o caso, entendeu? E assim, amado, retomando lá o ponto da mágoa e dessas coisas assim que eu não comentei, uma coisa que eu tinha que comentar. Vamos dizer que você esteja certo e eu esteja falando tudo isso aqui magoado e com rancor e triste em relação a estas coisas. Você acha que isso é uma coisa ilegítima?
eu tenho que deixar de ser um ser humano para poder agradar você? Porque qualquer ser humano que tivesse a mesma experiência que eu tive, teria os mesmos sentimentos que eu tenho em relação a gente mau caráter desse nível aí, dos seus líderes, irmão. Você me entende, cara? Ou você não me entende? Você não me dá o direito de ficar um pouco chateado e magoado, entristecido, com raiva desse tipo de situação? Porque se você não me dá esse direito, como que você vai lidar com a ira de Deus contra o pecado? Porque acho que Deus está mais magoado, acho que ele está mais chateado, aqui ele está mais rancoroso e cheio de ira do que eu. Porque inclusive, mais cedo ou mais tarde, se essas pessoas não se arrependerem, Deus vai jogar elas no fogo do inferno. Coisa que eu não vou fazer, não vai ter nenhum momento da minha vida que eu vou lá tacar fogo nessas pessoas. Mas talvez um dia Deus vai fazer isso. Você não vai reclamar com ele, vai? Sabe por quê, irmão? Porque, no fim das contas, cara, você só quer que pessoas como eu não falem como que a igreja é de verdade. Porque você não quer lidar com a realidade tal qual ela é de verdade. E aí, é só desculpinha, ai, as suas palavras, ai, a sua mágoa, ai, eu não estou mais confiando nesse canal. E você confia em Deus que vai jogar pessoalzinho no fogo aí daqui a pouco? Eu não estou dizendo que essas pessoas específicas vão para o fogo. Talvez eu seria jogado no fogo um dia. O joio e o trigo estão juntos dentro da igreja e a gente não sabe quem é quem. Talvez eu possa ser joio, eles podem ser trigo, ou nesse momento eles podem estar errados, amanhã eles podem vir a se arrepender, hoje eu posso estar correto, amanhã eu posso vir a apostatar. A gente entende todas as coisas aqui, irmão, ninguém aqui é criança. Mas até por isso, aqui a gente não tem postura de criança. Tipo assim, ai que feio, filhinho, não fale essas palavras aqui na internet sobre a minha igrejinha. Ninguém aqui é seu filho, irmão, para te obedecer, para responder e corresponder às suas sensibilidades. Você não quer ouvir a palavra puta? Não vem aqui no canal, não leia a Bíblia, não faça nada. Você não quer que imbecil aí na igreja seja confrontado? Também não leia a Bíblia, que está cheio de confronto em relação aos imbecis da época passada para nos dar o exemplo, inclusive, de como tratar essas pessoas. E fica vivendo aí no seu mundinho de fantasia, brother. Porque aqui no canal Vem Senhor Jesus, aqui a gente gosta de destruir fantasias, ok? Se você não quer que as suas sejam destruídas, vai para outro lugar e não tem nenhum problema. Você ir para outro lugar, vai lá no canal do Davi, vai no canal do Michelson, vai no canal do Leandro Quadros, vai no canal do Rodrigo Silva, cria você um canal, só fala coisas boas e caramelos açucarados no arco-íris de luz e glória e não tem assunto negativo e ruim lá no seu canal. Aí você nem lê a Bíblia, porque a Bíblia tá cheia de coisa negativa e termos aí que é muita linguagem obscena, tá? E etc, etc, etc. E aí você vive lá no seu mundo e deixa pra lá. Entendeu? E assim, cara, se alguma coisa que eu falei aqui não pegou bem pra você, eu não posso me desculpar, cara, porque aqui a gente trabalha no universo do adulto que entende como as coisas são. E eu não posso me desculpar de ser um adulto que entende como que as coisas são. Então é isso. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.